Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisão e bora fofocar sobre quem continua junto após o casamento às cegas número 5. Roda a vinheta aí, produção. A Taylor e o JP tinham encontrado uma conexão instantânea nos pods do casamento às cegas. E eu tava shippando muito esse casal. Mas após o primeiro encontro aí face a face, né? O romance entre os dois começou a ficar estranho e infelizmente não sobreviveu. E como eu disse no outro vídeo, a Taylor e o JP eram um casal aí que eu mais tava botando esperança nessa temporada. E a Taylor, em entrevista aí pra revista Us Weekly, disse que percebeu no primeiro encontro que tava rolando ali algo estranho na primeira vez em que eles acabaram aí se vendo. Mas como ela tava nervosa e sabia que o JP também estava nervoso, né? Ela resolveu não se aprofundar no assunto. E quando eles chegaram no México, as conversas não fluíram aí do jeito que ela esperava. Dava pra ver que o JP gostava da Taylor, mas algo tava ali impedindo de ele se comunicar. Num primeiro momento, eu até achei que ele tava aí super tímido, né? E tava travado e não tava conseguindo conversar sem que a Taylor puxasse algum assunto, porque ele sempre tava assim, olhando pra ela, mas não conseguia falar nada. E realmente tem muita gente tímida nesse nível, né? Que trava ali e não consegue conversar, tem uma fluência na conversa. Mas a Taylor, nessa entrevista aí pra revista Us Weekly, contou que só lembra deles se beijando e se beijando. E nada de sentar pra conversar. Ela diz também que nunca passou por uma situação estranha como essa e que ela ficou assim desconcertada, sem saber o que fazer. No México, a Taylor acusou aí o JP, né, de não querer compartilhar os sentimentos dele, já que ele sempre estava calado, e o JP, por sua vez, disse que teria preferido que a Taylor aparecesse aí na revelação, lá no primeiro encontro, no cara a cara, sem toda aquela maquiagem e os cílios postiços aí que ela tava usando. E essa revelação acabou chocando a Taylor, que ela resolveu, né, dar um tempo aí no relacionamento e até foi dormir em outro quarto lá no hotel onde eles estavam hospedados, como a gente viu aí, né, durante os episódios dessa quinta temporada do Casamento às Cegas. E na entrevista pra revista Us Weekly, a Taylor disse que ficou muito magoada e também confusa ao ouvir, né, essas críticas dele aí sobre a aparência física dela, já que eles tinham uma conexão e na cabeça dela, ela não entendia aí o porquê dessa crítica à maquiagem que ela tava usando. E vale ressaltar que o JP até disse que ela era mais bonita sem maquiagem, mas a Taylor disse que queria continuar usando maquiagem sim e quando ela quisesse. E aí o JP não curtiu muito essa ideia. E aí na manhã seguinte os dois sentaram pra conversar e a Taylor disse que não estava aí mais interessada em ser noiva do JP e o relacionamento também havia terminado, com a Taylor entregando aí, né, a aliança de noivado pro JP de volta. E pra Us Weekly, ela contou que resolveu terminar porque a versão do JP pela qual, né, ela tinha se apaixonado lá nas cabines do Casamento às Cegas já não existia mais. E isso, né, acabou deixando ela também com medo. Ela diz que parte dela gostaria de ficar com o JP e a outra parte já estava decidida em terminar com ele. E aí a Taylor, né, sentiu que no México já não conhecia, né, mais quem era ele. Falando ainda no JP, a Taylor também revelou que ele procurou ela após o rompimento deles, mas ela disse que não estava pronta para falar com ele. E a Taylor ainda contou também que precisava, né, de um tempo aí para se curar de tudo que ela tinha ouvido e que há alguns meses atrás é que ela entrou em contato com ele para conversar melhor sobre tudo isso. E ela disse que essa conversa que eles tiveram não foi tão profunda como ela acha que deveria ter sido, né? E pelo jeito a lavagem de roupa suja vai ficar pra reunião se o JP, claro, resolver falar também, né? Porque vai que ele trava de novo e só responde sim ou não. E ainda a Taylor também disse que olhando pra trás ela não se arrepende da decisão de romper o noivado aí com o JP lá no Casamento às Cegas. Agora vamos falar do Uchi e da Alia, que conversaram aí, né, de novo após ela abandonar o Casamento às Cegas. Depois deles tentarem aí colocar os pingos nos is, né, e também tentarem uma reconciliação, o Uchi resolveu terminar aí de vez com ela. Mas segundo a Alia, também aí em entrevista para a revista Us Weekly, ela contou que quando as câmeras pararam de filmar, né, eles dois teriam tentado
novamente uma reconciliação. Ela diz que eles até conversaram quase diariamente aí por um tempo após o fim das gravações e estavam tentando também ter um relacionamento, mas simplesmente não deu certo para eles dois. E eles também vinham aí de um relacionamento bem conturbado, né? Já que o Uchi não tinha curtido a Alia, revelando aí, né, que tinha traído o ex dela. E depois ela ficou chateada, né, ao saber que ele era ex da Lídia, que por sinal era uma grande amiga da Alia durante aí a participação deles no Casamento às Cegas. Embora a Alia e o Uchi inicialmente aí terem conseguido superar, né, esse passado dela, eles não conseguiram superar a antiga conexão do Uchi com a Lídia. E agora a Alia contou aí em entrevista para a revista Us Weekly que já superou esse término com o Uchi, né? Até porque a 5ª temporada do Casamento às Cegas foi gravada lá no início de 2022. E ela também diz que tá num momento ótimo e também tá se sentindo abençoada. Mas ela não revelou aí se tá solteira ou se tá em um relacionamento nesse momento. E claro, ela deve estar guardando essa informação pra reunião, né? Falando no Uchi, a gente viu que ele resolveu chamar a Lídia pra conversar durante o churrasco dos casais e dos outros participantes dessa 5ª temporada que tava lá rolando. E claro, né, que essa conversa só ia gerar o quê? Treta, já que o Uchi acusa, né, a Lídia de ser um pouco paranoica e ficar stalkeando ele nas redes sociais enquanto os dois estavam namorando. Ou seja, segundo o Uchi, ela ficava aí vendo todos os stories de quem ele seguia no Instagram, principalmente se essas pessoas que ele seguia fossem mulheres. E se não bastasse isso, essas mulheres aí, né, que o Uchi seguia, acabaram revelando pra ele que ela tava mesmo vendo aí todos os stories, né, e ele até mostrou um print lá de uma das conversas pra Lídia. E aí a Lídia, né, justificou que poderia ser algo do algoritmo do Instagram e que isso não tinha, assim, muito a ver. Pelo que deu, né, pra perceber também, ela não negou essa informação de estar espiando aí, né, os stories de quem o Uchi seguia e deu essa desculpa aí esfarrapada sobre os algoritmos, e eu achei isso bem doentio por sinal, né? Ainda segundo ele, a Lídia também até stalkeava a casa dele, mandando foto da frente da casa onde ele mora, assim, do nada, no meio da noite. E o Uchi disse que esse comportamento da Lídia poderia ser considerado aí de perseguição contra ele, já que ela, né, supostamente não superou o término, né, do namoro deles e muito menos superou o Uchi e até se inscreveu no programa por conta dele. Lembra lá que no outro vídeo, né, que eu fiz sobre o Casamento às Cegas 5, que eu postei aqui no canal, fofocando, né, sobre essa nova temporada, eu contei que o Uchi revelou nos comentários do Instagram dele que ele tinha sido convidado e não se inscreveu para o Casamento às Cegas. Pois é, durante os episódios deu pra ver aí também o Uchi mencionando, né, que a Lídia teria visto esse tal convite ou essa suposta inscrição para o reality show no computador dele e que a partir disso ela teria supostamente, claro, né, se inscrito no programa também. E eu já quero inclusive que essa história seja passada limpo na reunião do Casamento às Cegas. Eu espero que a Vanessa e o Nick Lachey perguntem sobre isso, né? Ainda durante a conversa dos dois, a Lídia também acusou aí o Uchi de ter traído ela enquanto eles estavam namorando e ter visto também, né, conversas dele com outra mulher. E sobre a traição, né, a Lídia não provou nada aí pro Uchi. Vamos ver se também eles vão esclarecer, né, tudo isso na reunião. E como deu pra ver, né, parece que o Uchi vai contar essa história pro Milton nos próximos episódios. E aí também, né, a gente vai ver como ele vai reagir sabendo dessa história aí da Lídia ser uma stalker do Uchi. Falando no Milton, né, ele também falou aí com os repórteres da revista Us Weekly e diz que essa história aí do Uchi e da Lídia tem muitas nuances e que ele tem a opinião dele, mas ele diz que se a gente quiser saber a resposta dele, né, o que ele pensa, a gente vai ter que esperar aí pelos próximos capítulos do Casamento às Cegas e também, claro, na reunião, porque eles não vão contar tudo assim, né, de bandeja. Vale lembrar também que o Milton e a Lídia têm uma diferença de idade de quase 7 anos. E
claro que isso também não é nenhum empecilho, né, pra eles serem felizes. Já sobre o relacionamento com a Lydia, ele contou que os dois tinham os mesmos valores, as mesmas questões de vida e desde o primeiro dia parecia aí um sucesso esse relacionamento. Ele ainda contou também que a Lydia tinha todas as características que ele gostaria que a esposa dele tivesse. Ele contou que o objetivo principal dele era encontrar, né, uma esposa no reality, e durante a participação no Casamento às Cegas ele também acabou fazendo várias amizades, como por exemplo com o Chris. E por essas declarações do Milton, eu senti e acho que eles não estão mais juntos, no caso aí, né, o Milton e a Lydia. E eu acho inclusive também que eles nem chegaram a se casar, mas eu também posso estar enganado, né? Vamos esperar pra ver. E não há muitas pistas também nas redes sociais sobre o Milton e a Lydia, já que eles não se seguem no Instagram e não interagiram também aí, né, nesses últimos meses, nas postagens um do outro, né? Mas isso também pode rolar porque a produção pede para que os casais do Casamento às Cegas evitem dar spoilers antes da temporada toda ir ao ar na Netflix, né? Como a gente já bem sabe. Bom, e durante os episódios da 5ª temporada do Casamento às Cegas, a gente também viu a Johnny sair do reality sozinha, depois, né, de fazer a escolha errada no triângulo amoroso que ela tava vivendo ali, né, entre o Izzy e também o Chris. Depois de levar um pé na bunda do Izzy, ele ficou noivo da Stacy, que inclusive, né, parece que odeia a Johnny, e ela foi tentar implorar que o Chris aceitasse ela de volta, já que também, né, a Johnny tinha dado um pé na bunda do Chris pra tentar ficar com o Izzy. E aí o Chris recusou a Johnny porque ele não queria ser a segunda escolha, né, de alguém em um relacionamento. Mas aí, o que acontece? Mas aí, chocando um total de 0 pessoas, o Chris mudou de ideia, já que ele acabou encontrando a Johnny no aeroporto após as gravações, né, da fase lá dos pods terem acabado. E não é que ele mudou de ideia e resolveu dar uma chance pra Johnny. O relacionamento dos dois, pelo jeito, tá super sério, já que o Chris, né, até conheceu a mãe da Johnny, como eles contaram, né, nos episódios aí do Casamento às Cegas. E durante o churrasco com o elenco, o drama, claro, tinha que rolar solto entre a Johnny e também o Izzy, já que ele chamou ela de falsa e ela acabou chorando horrores. A Stacy também ficou com cara de poucos amigos, né, chamando também ela de falsa, e pelo jeito, né, a gente vai ver mais treta aí entre as duas, porque parece que elas também vão conversar nos próximos episódios. E desde a fase das cabines, a Stacy parece que já não ia muito com a cara da Johnny, né, porque ela também tava conversando e apaixonada pelo Izzy, que acabou virando, né, um noivo da Stacy. Como eu disse, a 5ª temporada do Casamento às Cegas foi gravada em abril de 2022, de acordo aí com alguns comentários da Vanessa Lachey em entrevista pro canal E! Então, se a gente fizer as contas, a Johnny e o Chris teriam que estar comemorando, né, o aniversário aí de 1 ano de namoro. Mas não dá pra saber aí o status de relacionamento deles dois, já que a produção blindou, né, os casais e não deixou aí que eles se manifestassem sobre os relacionamentos nas redes sociais, e vamos ter que descobrir durante a reunião, porque a Johnny e o Chris não deram aí nenhuma pista nas redes sociais. Diferente da Stacy e também do Izzy, que já deram aí algumas pistas que estão juntos e, pelo que tudo indica, chegaram ao altar e também se casaram. Mesmo ali com as brigas sobre dinheiro, já que a Stacy, né, já se mostrou aí uma pessoa muito materialista e que gosta de viajar, gosta de coisas de marca, coisa cara, e quer também, né, que o Izzy pague tudo pra ela. E aí ele super preocupado, pensando, né, de onde vai tirar todo o dinheiro pra manter os luxos dela, mas mesmo assim, pelo jeito, eles superaram tudo isso, ou então, né, o Izzy se comprometeu aí a trabalhar muito pra conseguir grana, e pelas interações deles dois nas redes sociais, eles estão juntos. Tal como acontece aí com outros participantes do Casamento às Cegas, o Izzy e a Stacy também, claro, né, foram aconselhados a esconder o relacionamento, mas eles acabaram deixando aí escapar algumas curtidas e também comentários no Instagram. Falando em like, a Johnny, que o Izzy também segue no Instagram, inclusive, também deixou likes aí em postagens do Izzy no segundo semestre de 2022, e até deixou um comentário em uma foto em que ele tava aí comemorando o aniversário dele, e eu fico me perguntando, amiga, você não superou o Izzy ainda? Que isso? Já em junho deste ano, a Stacy
também começou a deixar likes em algumas postagens do Wheezy de novo. E nas fotos da Stacy, também no Instagram, o Wheezy acabou deixando alguns likes. Ou seja, se um tá curtindo a foto do outro, é porque aí tem, né? Ou então, né, pelo menos ainda mantiveram a amizade após o fim aí das gravações do Casamento às Cegas, né? Mas, como eu disse, né, todas as dúvidas serão sanadas no episódio da reunião da 5ª temporada do Casamento às Cegas, que ainda não tem data pra ir ao ar, já que o último episódio, né, dessa temporada chega no dia 13 de outubro lá na Netflix. E falando sobre os casais, quem você acha que, na sua opinião, ainda tá junto após aí os episódios da 5ª temporada do Casamento às Cegas? Comenta aqui nos comentários e vamos fofocar juntos. Lembrando, né, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal pra você não perder quando rolar vídeo novo por aqui. Eu fico por aqui, mas eu volto com mais vídeos, mais fofocas, mais curiosidades e muito mais informações por aqui. Até lá. Tchau!